Senhoras e senhores, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo Bolzan, eu faço medicina na Federal, sou estrategista pedagógico e bora para mais um vídeo do nosso projeto Você na Medicina. Um projeto em que, se você assistir cada vídeo da nossa saga, os outros vídeos que eu gravo aqui também para o canal, vê sempre os materiais que eu deixo aqui na descrição para vocês. Eu tenho a missão de te colocar para dentro da faculdade de medicina e no final desse projeto, quando você for prestar o vestibular, vai estar eu e você usando o tão sonhado jaleco. Bora para cima, senhores. O que eu quero conversar hoje com vocês é sobre estratégia de prova. Mais especificamente a estratégia de prova para o dia 1 do Enem. Aqui eu listei alguns tópicos que nós vamos conversar, né? Então a gente vai falar sobre estratégia, sobre como você tem que fazer as questões, o padrão de resolução, como você tem que passar por cada área. E a lição que eu já quero começar falando aqui para vocês é treino. Estratégia de prova não se constrói um dia antes da prova. Estratégia de prova não é olhar a estratégia que algum aprovado usou e replicar literalmente o que ele fez, achando que vai dar certo para você também. Isso não é estratégia, isso é cópia. Quanto menos flexível for a sua estratégia de prova, pior ela é. Não estou falando que você não pode ver uma estratégia de prova, mas você precisa ser protagonista e entender o que você pode extrair de lição daquela estratégia de prova, implementar para você, testar, como assim, fazer simulado, aplicar aquela estratégia, ver os seus acertos, fazendo isso em simulados fáceis, médios e difíceis e ver como a sua nota vai flutuando com o tempo, tá bom? O objetivo aqui desse vídeo é dar as diretrizes gerais de como que você vai montar uma estratégia de prova muito sólida, com base na minha experiência de estratégia de prova e também na experiência dos meus alunos que eu estou guiando aí para serem aprovados em medicina. E a gente já tem casos assim de alunos que não tinham uma estratégia de prova, um estudo consolidado e saíram de 130 para 150 acertos, de 140 para 155, para 160, e nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Vamos lá. A primeira coisa é justamente sobre essa flexibilidade que a gente conversou. É muito comum que você tente resolver uma prova e fique travado em questões, aquelas questões mais difíceis, complexas, aqueles raciocínios que você não sabe como prosseguir. E concorda comigo que quanto mais você fica travado em uma questão, ou quanto mais tempo você demora para resolver, menos flexível é a sua estratégia de prova? E isso é ruim, porque se você vai fazer uma questão e você coloca na cabeça que você só vai sair daquela questão quando você conseguir finalizar, quando você conseguir acertar, bicho, você pode ficar 5, 10, 15 minutos e perder um tempo precioso que te garante outras questões que você deixa de acertar porque você não teve tempo de fazê-las. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que flexibilidade é admitir também um pouco de humildade. Às vezes você estuda tudo sobre energia, tudo sobre zoologia, tudo sobre botânica. Cai uma questão daquele bendito conteúdo que às vezes você nunca viu. E tudo bem, cara, tudo bem, você não precisa resolver aquela questão de primeiro momento. Você pode não saber o conteúdo. Tem técnicas para você resolver uma questão sem saber 100% o conteúdo, eliminando alternativas, vendo contradições, sabendo de conceitos básicos que você pode generalizar e com isso acertar mais questões. Tem várias técnicas que eu posso até trazer para vocês se vocês quiserem. Deixe nos comentários, se inscreva também, deixa o like, isso me ajuda pra caramba. Vamos lá. Então, flexibilidade é você entender que a sua missão é passar da primeira à última questão da prova e não resolver nessa ordem, porque a prova não foi feita para ser resolvida assim. Isso que eu quero que você já comece a aplicar hoje no seu simulado. Vá fazer as questões, leia. E aí tem um padrão de resolução para você resolver, já vou falar para você. Mas lê a questão. Bicho, sabe o resultado? Vai embora. Assina. Não sabe? Troca a ordem. Não pensa que você está pulando questão. Você estudou o ano inteiro para pular uma questão, para não saber uma questão. Isso é frustrante. Então pensa que você está trocando a ordem. Se você pensar que aquela questão não deveria ter vindo primeiro, deveria ter vindo por último, poxa, isso dá muito mais clareza para você saber que você vai gastar energia naquela questão para tentar resolvê-la. Só não vai ser agora. Porque tem outras questões que só de você bater o olho você sabe resolver. E é isso que a gente tem por flexibilidade, tá bom? Show de bola. E você ter flexibilidade permite que você responda cada questão em aproximadamente 3 minutos. Óbvio que você vai ter questão que você vai responder menos, em menos tempo, e mais tempo, mas flexibilidade é isso, é você estar condicionado para resolver a prova no tempo que ela foi feita. Show, falamos sobre flexibilidade, ótimo. Vamos falar agora sobre controle de tempo, média ponderada e TRI. Diogo, eu entendi que eu preciso ser sagaz aqui para responder as questões, eu não posso ter neurose em ficar preso durante uma questão por não saber, eu preciso trocar de ordem a questão, preciso fazer isso. Mas quais questões eu faço? Como que eu monto a minha estratégia de prova? Eu começo por linguagens, começo por humanas, começo por redação, dia 1, tudo isso entra nesse segundo tópico. Primeira coisa, sempre monte uma estratégia de prova, seja ela começando por linguagens, começando por humanas, mas sempre monte uma estratégia de prova se baseando no tempo. Tem gente que se baseia na quantidade de questões resolvidas. Por exemplo, eu só vou pular para humanas depois que eu fizer 20 questões de linguagens. Isso não te dá flexibilidade. Por que não te dá flexibilidade? Se você pegar as 20 questões mais difíceis da prova de linguagens primeiro e ficar gastando energia ali, você vai demandar um tempo muito grande, uma matéria que você tem que pular, você tem que partir para outra. A única certeza que
que você vai ter é que deu 5 horas e meia de prova, a sua prova vai ser arrancada da sua mão pelo fiscal. Você controla isso justamente com o tempo. Lá na lousa, o fiscal apaga de meia e meia hora. Então você consegue controlar quanto tempo você está dedicando para fazer por cada área. Isso é muito melhor do que a quantidade de questões. Porque a quantidade de questões que você tem que fazer vai se adequar ao tempo que você precisa passar por determinada matéria. Então fica muito mais fácil você controlar, pô, 1 hora primeiro eu vou fazer de linguagens, 1 hora depois eu vou fazer de humanas. E você treinando agilidade vai se condicionar para resolver mais de 20 questões nesse determinado espaço de tempo, tá bom? Então a primeira coisa é, monte o seu esqueleto de estratégia de prova pelo tempo. Para você entender qual matéria você vai começar, se é linguagem, se é humanas, ou se é redação eu não recomendo você começar, eu vou falar isso aqui no tópico 6, tá? Mas enfim, para você decidir qual matéria você vai resolver primeiro, você precisa analisar a média ponderada que aquela matéria tem na sua faculdade. Pô, se minha média ponderada tem peso 5 para linguagens e 1 para humanas, eu preciso priorizar linguagens, então eu vou começar por linguagens. Agora, se a faculdade do Joãozinho tem média 1 para humanas e para linguagens, aí eu vou priorizar aquela que eu tenho mais facilidade em responder primeiro, porque, poxa, eu consigo cumprir uma bateria grande de questões em um determinado tempo, isso me dá energia e me dá mais tempo para resolver as questões mais difíceis da outra matéria. Não estou falando que você vai deixar a matéria mais difícil por fim, mas você ter um sprint inicial de questões te possibilita que você economize tempo, e esse tempo economizado você vai e destina justamente para gastar mais tempo naquela prova que você tem mais dificuldade. Isso é um outro modelo. Outro exemplo, eu tenho média ponderada 3 para humanas e 1 para linguagem na faculdade que eu quero. Comece por humanas. Outro exemplo, eu tenho média ponderada 3 para humanas e 2 para linguagens. Aí a média ponderada é muito parecida. Aí você precisa analisar o que a TRI geralmente mais valoriza. A gente sabe que é difícil a gente ter uma TRI de linguagens que valoriza, né? Você tem gente que faz 40 acertos e não consegue ultrapassar os 700 pontos de linguagens. Humanas não. Humanas, a TRI tende a ser mais favorável, de modo que quando você pega 40, a sua nota em humanas aumenta bastante. Você pode pegar 760, 770. Então a TRI valoriza mais. Se você tem uma TRI mais valorizada e as médias ponderadas são parecidas, comece por aquela matéria em que a TRI é mais valorizada. Tudo isso tem que entrar na conta para você fazer a sua estratégia de prova, delimitando o tempo que você vai ficar em cada matéria. Então, no primeiro dia, eu gostava sempre de separar assim, escrever aqui no cantinho, né? Mas eu gostava de separar em blocos de 1 hora, 1 hora. Eu tô falando a minha estratégia de prova, tá? Você não precisa replicar essa maneira, mas extrair uma lição para implementar. 1 hora, 1 hora, 1 hora. E meia hora final, tá? De modo que aqui eu tenho justamente 5 horas e meia, que é o tempo de prova que você vai ter no dia 1. Na meia hora final, eu sempre deixava para passar o gabarito. Pô, eu não gostava de passar o gabarito à medida que eu ia fazendo as questões, porque eu sentia que eu ficava meio desconectado. Eu fazia uma questão, já passava no gabarito, aí até concentrar para fazer outra questão, eu me perdia. Tem gente que gosta de fazer, não tem problema nenhum. É por isso que eu tô sempre falando, treine qual estratégia é melhor para você, qual você se sente mais confortável, qual a sua nota no simulado é maior, tá? E vai tendo uma retrospectiva disso. Depois de colocar meia hora de gabarito, eu começava por linguagens, porque linguagens, apesar de ter uma TRI menor, tinha uma média ponderada maior na faculdade que eu queria passar. Aí depois eu começava justamente por humanas. Por que eu começava por humanas? Porque humanas era uma matéria que eu tinha mais facilidade e que a TRI era maior e que eu não tinha uma diferença tão grande de média ponderada. Logo, eu conseguia fazer um sprint de questões, que a gente vai falar sobre isso daqui quando a gente trabalhar em humanas. É uma área que é muito fácil para você fazer um sprint de questões e, sei lá, resolver 32 questões de 1 hora, depois que você pega os modelos de prova. Isso é muito palpável. Eu sei que no primeiro momento pode parecer difícil, mas dá para você fazer desde que você seja condicionado a isso, desde que você siga o canal, olhe meus materiais na descrição, siga o projeto Você na Medicina e vem ser feliz buscar sua aprovação. Mas enfim, eu começava justamente nessa 1 hora de humanas, fazia um sprint, ganhava em 1 hora 30 questões, depois eu ia para linguagens, aí eu já tinha um pouquinho de dificuldade na própria parte de linguagens, então eu nunca deixava ela de primeira, gastava um pouquinho mais de tempo aqui, depois eu ia para a escrita de redação, só que minha escrita de redação, antes de eu começar humanas, eu fazia aqui já o meu esqueleto, a gente vai conversar aqui sobre redação. Fazia meu esqueleto, aí aqui nessa 1 hora eu já passava limpo inteira a minha redação, acabava em 1 hora. Depois, geralmente eu escrevia a redação em 1 hora e meia, né? Então essa 1 hora aqui era meio quebrada, colocava um pouquinho de redação aqui. Aí nessa meia hora aqui restante eu voltava para humanas, finalizava todas as questões que eu tinha que fazer e voltava naquelas questões mais difíceis que eu tinha trocado a ordem. E depois, na 1 hora final, eu voltava para linguagens e fazia uma revisão da prova. Cara, essa estratégia aqui é sensacional. Deu muito certo pra mim, tô falando que vai dar certo pra você, mas extraia algumas lições delas, aplique na sua rotina de simulados, veja seus acertos e vá fazendo as modificações. Comece às vezes por linguagens, coloque redação para ser feito em segundo momento e não no meio da prova, vai vendo isso. A única coisa de redação é que eu recomendo não ser feito de primeiro momento e nem de último momento, mas eu já vou conversar aqui sobre o tópico de redação, fique tranquilo, tá bom? Então, beleza, o tópico 2 foi falado aqui, se tiver algumas dúvidas, se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos falar agora sobre o 3, padrão de resolução. Pô, eu entendi que eu
preciso ser flexível a ponto de passar por todas as questões, eu entendi como que eu vou montar aqui o meu molde inicial de padrão de ataque, né, a humanas, a linguagem, a redação. Agora, como que eu vou resolver as questões? Cara, tem um padrão. Esse padrão, ele é feito justamente para você diminuir a chance de erro que você pode ter. A gente tem 3 possíveis tipos de erros, muito mais, mas a gente categoriza em 3 tipos, que é o erro de conteúdo, o erro de atenção e o erro de falta de tempo. Para você minimizar essa quantidade de erros, tem um padrão de resolução de questões que você pode fazer para ir em cada questão com mais atenção. E esse padrão é sempre você ler primeiro o comando da questão. O que é o comando da questão? É aquela pergunta que vai ser feita para você achar a alternativa correta. Leia sempre primeiro o comando, depois você vai para o enunciado. O que é o enunciado? São aqueles textos que aparecem para você. Tem o comando aqui embaixo, o enunciado aqui em cima, aquele texto da Clarice Lispector, Machado de Assis, Foucault, enfim. Leia o comando, leia o enunciado, e aí você sempre vai ler o enunciado guiado pelo comando. Se o cara quer, sei lá, quais são as figuras de linguagem presentes no texto, você vai olhar para o texto, pouco se importando para a história que está por detrás, e se importando muito qual a figura de linguagem que está sendo predominante naquele enunciado. Por isso que é importante você ler o comando primeiro. Depois você lê o comando de novo e marca as alternativas. E aqui, cara, confie em você. Se você não sabe, deixe para você fazer aquela questão depois. E se você sabe, marca a bendita alternativa, velho, e pula pra próxima, vai pra outra. Você precisa ter flexibilidade de passar da primeira e última questão. Se você conseguir marcar essas alternativas, vai sobrar tempo e você vai conseguir fazer uma revisão das que você marcou, tá? Então, assim, confia em você. Sabe a alternativa? Marca. Não sabe, vai depois. Esse é o padrão de resolução. E outra coisa que eu queria conversar aqui também, para você diminuir a quantidade de erros, é sempre retomar o foco, retomar a consciência à medida que você vai fazendo uma bateria de questões grande. Poxa, você tá lá fazendo a 30ª questão, a 40ª questão. Cansa. Você precisa colocar na sua estratégia de prova, e isso engloba também flexibilidade, momentos de descanso. Então, sei lá, a cada bloco de 1 hora, fecha a prova, come o seu lanche, vai no banheiro, lava o rosto, respira e volta. E além disso, que você vai ganhar agilidade fazendo isso, uma coisa que eu gosto muito é a cada 10 questões circular a alternativa. Por quê? Porque quando que você circula a alternativa, você sabe que você passou por 10 questões, e esse saber que você passou por 10 questões tem que te dar um toque para falar, preciso dar uma descansada. Para você não cair num flow automático de padrão de resolução de questões e acabar errando por falta de atenção. Então, a cada 10 em 10 questões, fecha a prova, bebe água, despreguiça, respira e volta. Demora 5 segundos, 10 segundos pra você fazer isso, mas você retoma o foco. Isso diminui a quantidade de erros, principalmente por falta de atenção. Show de bola! Falamos sobre padrão de resolução. Bora falar agora sobre, propriamente, como que você vai passar pelas questões de linguagens. Cara, linguagens é uma das áreas mais problemáticas da prova do Enem, né, do dia 1 e do dia 2, porque é a que tem menor TRI, logo a que tem maior discrepância, é a que tem as maiores polêmicas. Mas tudo isso se deve justamente porque tem-se um desconhecimento das habilidades da prova. Sabe, a habilidade da prova é um padrão de raciocínio que a banca quer que você tenha para responder aquela questão. Todas as questões são construídas com base em habilidades. Só que em linguagens eu recomendo você entender qual é a habilidade por detrás daquela questão, porque são habilidades fixas e que se repetem. A única certeza que você vai ter não é se vai cair Machado de Assis, Brás Cubas ou Clarice Lispector. É que uma habilidade que está na matriz de referência do Enem, que é um documento público, vai cair. De modo que você entende a habilidade, você entende o padrão de raciocínio, você consegue responder a alternativa da maneira correta. Eu tinha muita dificuldade em linguagens, eu só consegui ultrapassar os 40 acertos depois que eu entendi as habilidades da prova. E aí, quando que eu ia para linguagens, eu ia com um olhar direcionado para as habilidades, de modo que eu lia o comando, entendia qual habilidade que estava por detrás da questão, lembrava o que a habilidade dizia, lia o enunciado guiado pelo comando e pela habilidade e marcava a alternativa. Tinha questão, cara, que eu nem precisava ler o enunciado. Eu lia o comando, entendia qual era a habilidade e já marcava a alternativa. Porque é muito previsível, tem as questões que são muito previsíveis, e isso você ganha um tempo danado, tá? Então, assim, estude quais são as habilidades da prova que tá por detrás daquela questão que você sempre erra, aquela questão que você fala, caramba, que questão burra, cara, como que isso tá errado, como que isso tá certo? O Enem não quer saber da sua visão de mundo, e não tá errado a sua visão de mundo, mas não é a visão de mundo que o Enem quer que você tenha. Entenda isso e maximize os seus acertos, beleza? E outra coisa, em linguagens que você precisa ficar muito esperto, não só em linguagens, como assim como a prova inteira, mas linguagens têm distratores muito pronunciados, distratores de extrapolação, de o cara colocar na alternativa algo que ele não falou no texto, mas ele te engana, né, falando algumas pequenas coisas do texto e depois extrapolando para algo genérico,
genérico. Você tem, por exemplo, distratores de redundância, onde a alternativa fala muito menos do que a resposta completa. Então você tem padrões de erros que você vai encontrar nas alternativas, de modo que você entende os padrões de erros das alternativas que você precisa eliminar para não marcar incorreta, e você entende a habilidade por detrás daquela questão, você consegue maximizar muito seus acertos em linguagens. Tem um vídeo nesse canal onde eu ensino você a estudar só sobre linguagens, uma estratégia só para linguagens, de estudos em que eu mostro também os distratores. Pesquise nesse canal, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Beleza, linguagens é isso. Bora agora para humanas. Bicho, humanas é uma prova que no primeiro dia, historicamente, por acompanhar vários alunos também, estudantes, é a prova em que a galera mais vai bem. A TRI de humanas é maior do que a TRI de linguagens. Então a galera tem um pouco mais de facilidade. Se você tem dificuldade, não tem problema, mas desenvolva facilidade. Para você desenvolver facilidade, é fazer muitas questões das provas de humanas, é você estudar a teoria guiado pela prova, um padrão de conteúdo que é cobrado em humanas, o jeito que você precisa responder, tem um padrão, de modo que se cria uma linguagem de prova. Se você domina a linguagem da prova de humanas, não linguagens, matéria, mas a linguagem que está por detrás daquela questão, se você domina os conceitos, uma coisa muito comum de você ter dificuldade na prova de humanas é quando que o autor coloca para você vários conceitos que você precisa ter como saber inerente a você, né? Então, sei lá, o cara tá falando sobre Aristóteles e fala sobre virtude. Você precisa entender o que é virtude. Normalmente, o enunciado dá uma pista muito rasa sobre isso. Isso deve também, principalmente, filosofia, aquelas questões mais difíceis de história. De modo que você não precisa ser um historiador para responder a prova de história do Enem, mas você precisa saber as características gerais de determinados eventos que aconteceram. Você precisa saber, em filosofia, os principais termos, os principais filósofos, de modo que a prova vai ficando muito previsível. E depois que a prova fica muito previsível, porque você fez bastante simulados de humanas, você consegue dar um sprint nas questões. É aquilo que eu falei. Cara, em uma hora aqui de prova de humanas, eu fazia mais ou menos umas 32 questões. Isso me dava um tempo muito grande para focar em linguagens que eu tinha mais dificuldade. Então, assim, a prova de humanas é que te permite a você responder as questões depois que você domina a linguagem, o padrão da prova, de uma maneira mais assertiva, sempre seguindo esse padrão de resolução, ganhando muito tempo, tá bom? Então, humanas é isso. Coloque bastante simulado para você fazer de humanas na sua semana, simulado fragmentado e tudo mais. Priorizando, claro, o dia 2, que vai ter um vídeo aqui sobre estratégia do dia 2, mas humanas é mais previsível. Você consegue ter menos escândalos do que a prova de linguagem, tá? E a nossa querida redação. Bicho, redação, dentre as duas áreas, é a que você vai conseguir tirar mais de 900 pontos. É a que você vai, se Deus quiser, buscar um 1000, principalmente se você adquirir o nosso cânone, nosso guia da redação nota 1000 para você desenvolver uma argumentação excelente, excepcional. Eu produzi esse material com muito carinho para vocês, tem mais de 100 repertórios por eixo temático, com aplicações de usos, com conectivos. Cara, se você tem problema na argumentação, e ainda mais nesses últimos anos, né, que você teve esses escândalos aí dos repertórios de bolso, eu preparei para você um material sensacional que vai auxiliar o seu estudo de redação para blindar a sua argumentação e você vir com uns 200 pontos na competência 3, blindar a sua competência 2. Vai lá ver, tá na descrição e tá, pô, baratíssimo, velho, tá baratíssimo, tá menos de, sei lá, 1 centavo por dia. Enfim, redação, vamos lá. Redação é aquela história que eu falei, eu não recomendo você fazer redação de primeiro momento e nem de último momento. De último momento é meio óbvio, né? É porque, pô, aonde que a sua nota mais vai estar concentrada, aí você vai deixar por último. É meio doideira, né? Vai que falta tempo, vai que acontece alguma coisa, você vai estar muito mais cansado, com menos energia, então jamais deixe a redação por último. Mas por que não deixar em primeiro lugar? Porque em primeiro lugar tem uma ansiedade muito grande, você tá chegando no dia da prova do Enem, aquela prova que você estudou 1 ano, 2 anos, tem aquele todo borbulhinho, né? Ai, qual o tema que vai cair na redação do Enem? Aí você vai ler o tema, é um negócio bizarro, que você, uma hora, não vem nenhum raciocínio, você tá espantado, então tem muita ansiedade no começo da prova. O que eu dou de alternativa para você é, não faça a prova de redação escrevendo de primeiro momento, faça um esqueleto, faça a antecipação da sua tese, leia qual é o tema, problematize, ache qual que é o problema, leia os textos de apoio e pensa na sua tese, se você vai fazer causa e consequência, causa, faça um projeto de texto que demande de uns 10 minutinhos, sabe? Escreva o tão famoso brainstorm, selecione os seus repertórios, veja o que você vai falar, veja também a sua proposta de intervenção, já para você cumprir ali os 200 pontos na competência 5, e aí depois que você fizer isso, parte para a resolução das questões, seja de humanas ou linguagens, a depender de tudo isso daqui que a gente conversou, e aí no meio da prova, mais ou menos, ou depois da primeira bateria de questões, aí você coloca a escrita de redação. E aqui que tá um negócio. Devo fazer rascunho, Diogo? Eu não vou falar pra você que você não tem que fazer rascunho, mas eu também não vou falar que você tem que fazer. Vai do seu feeling. Eu, Diogo, sempre gostei de redação, sempre tive facilidade, desde a época do ensino médio, eu nunca fiz rascunho de redação. Mas eu não tô falando pra você fazer isso. Às vezes você é um cara que erra muito a gramática, que erra muito a ortografia. Você pode, sei lá, errar uma palavra aqui e
fazer um risquinho e escrever em cima. Mas, pô, velho, se você erra 1, 2, 3 vezes, né, numa linha, não vai dar para entender nada. Então, assim, se conheça. Se você não quiser passar rascunho, não passe, mas treine durante o ano inteiro não passar rascunho. E se você tá passando rascunho, também treine passar rascunho, de modo que você não fique 2 horas fazendo a prova de redação. E também não dá tempo, você precisa resolver a prova mais ou menos 1h30, 1h20, com muita qualidade. Então, a única orientação que eu dou para vocês é não faça no fim, não faça no começo, de prontidão, faça o seu brainstorm, esse projeto de texto, faça no meio da prova. Sobre o rascunho, a única diretriz é, se você treinou fazer com rascunho um ano inteiro, na prova faz o bendito rascunho. Se você treinou a não fazer rascunho um ano inteiro, na prova não faça o rascunho. E vá monitorando isso durante os seus simulados que você está fazendo agora nessa reta final. Tirei 1000, tirei 960. Fiz sem rascunho, tirei 880, 920. Seu rascunho tá bom, passa com rascunho. Agora, se isso se inverter, você estiver tirando uma nota maior, sem rascunho, resolvendo ainda em um tempo menor, faça sem rascunho. Mas treine. É o que eu falei para você aqui, de modo que a gente completou, né, os nossos 6 tópicos que eu queria conversar com vocês. E assim, novamente, desde o começo do vídeo, eu repito, treine cada coisa. Treine fazer o padrão de resolução, passar por humanas, passar por linguagens, montar o seu esqueleto, ir trocando, ser flexível. Conte comigo nesse processo, deixe aqui nos comentários quaisquer dúvidas que você tiver. Veja meus materiais também na descrição, que eu tenho certeza que eles vão alavancar a sua estagnação nos simulados e bora pra cima, a gente só tá começando.